Traz a continuação, garai. O negócio é o seguinte, ou você faz continuação, ou você faz a continuação. Escolhe uma das duas. Porra, DM! Cadê a continuação? Já se passaram 11 dias. E aí, preguiçoso, mete a continuação logo e manda o Rafoso trabalhar. Não conheço nenhum Rafoso, mano. Tem como fazer a continuação? Cadê a continuação? Cadê a continuação? Tá bom, eu já entendi. Tranquilo? Sentiram saudade? Pra quem na voz, hoje estamos de volta pra fazer a análise desse tal aluno mercenário que vocês não param de pedir nos comentários, na moral. Tá complicado, eu tô com medo de acordar de noite com alguém no meu quarto pedindo continuação dos vídeos, porque tá tenso, pô. É engraçado que quase ninguém falou que o vídeo tava bom, só pediram continuação, né? Beleza, deixa vocês. Os de verdade eu sei quem são, tá? Então o lance é o seguinte, se esse vídeo bater 10k de like, eu trago já uma próxima parte. E aí, gostaram da proposta? Então antes de começar já deixa o likezão, se puder compartilha com seus amiguinhos, né? Tamo quase nos 40k, ou chegamos nos 40k, né? Eu não sei quando vai sair esse vídeo, mas tamo rumo aos 50 já, rumo aos 100k, vocês estão ligados, né? Já se inscreve aí que vai estar ajudando demais. E eu não sei se vocês sabem, mas o Seja Membro tá ativo porque a gente tá precisando comprar pão, né? O YouTube não tá sustentando direito, então quem puder dar aquela forcinha já vai estar ajudando a gente demais, beleza? Ok, já mendiguei demais, então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tudo começa com o Idin falando com o pai da Yuna, que ligou pra informar que o grupo do tenente dele estava cercado em meio ao campo de batalha, tá ligado? Mas tipo assim, ele tinha ligado mais só pra avisar mesmo, sabe? E ainda disse pra ele não mexer um músculo quanto a essa relação, que ele daria conta do recado. É sério, eu não quero que você faça nada, pode deixar comigo, beleza? Não, com certeza eu vou deixar com você, pô, não vou fazer nada não, confia. Vai pra puta que pariu! Só que dessa vez ele realmente ficou com o pé atrás, porque ele tava com sua família, tá ligado? Ele finalmente tinha encontrado ela, porém ele lembra dos momentos que passou com o tenente e ainda do dia que o próprio tinha ido até ele, dizendo que havia encontrado a família dele, tá ligado? Meio que foi graças a ele, então ele devia uma. E nessa a gente tem flashback, mais flashback, olha a coquinha gelada, eles perdendo no LoL e a gente vê que o Idin sempre foi um boot, na moral. Enfim, o lance é que o Prota realmente ficou confuso perante essa situação, ele não sabia se ia fazer alguma coisa ou se ficava com a sua família. Então ele vai até a cozinha jantar, onde fica na frente da mesa travado que nem uma estátua, com todo mundo olhando pra ele. E após se sentar, ele pergunta para o seu avô qual era a opinião dele sobre retribuir alguém que já te ajudou antes. E o vovozão brabo dele dá um conselho foda. Meu filho, broderagem nunca é demais. Se um dia um amigo seu pegou numa bola sua, encha logo a mão nas duas dele. Que sem dúvida alguma cortou a confusão que tava na cabeça do Prota e o deixou mais motivado do que nunca. Mas será que ele realmente vai atrás do tenente dele? Yes, science! Então, velho, eu só liguei pra avisar que eu tô indo. Prepara uma arma e um lubrificante. Oxe, pra quê? Porque eu vou macetar geral. Oh my God! Assim corta pro tenente e sua equipe no meio de uma floresta, onde eles pararam pra descansar um pouquinho. Afinal, o time dele já tava todo ferrado, sem contar que já estavam cercados mesmo, né? Então não ia fazer diferença nenhuma. E nessa a gente vê um detalhe muito importante, onde corta pra aquele cafetão que tá tentando levar o tenente e a equipe dele de base, sentindo uma dor de cabeça especificamente no olho, onde ele comenta que a dor sempre volta quando ele tá quase esquecendo, mostrando uma ceninha do Idin, tá ligado? Só que o Idin quando ele era adolescente ainda, não ele agora, atualmente. Ou seja, será que ele e o Idin já bateram de frente e o nosso Prota levou o zóio dele de base? Quem sabe? Talvez, né, pô? É uma possibilidade. E falando nele, olha o traje do moleque, fi. Não, tá indo pra guerra. Acredito que aquele velho falou aquilo pra mim. Escuta só, Idin, eu e o meu exército já estamos tentando salvar o seu tenente e já tá difícil. Eu duvido muito que você consiga salvá-lo e voltar vivo dessa sozinho. Como é que é? Fala duvido de novo. Duvido. Não. Devia ter falado meu pau no teu ouvido, ó. Perdi a chance. Então, um tempo depois, vemos o Idin caminhando pela floresta, tentando rastrear o seu tenente, onde a gente percebe que o Prota realmente é muito habilidoso em localização, meu parceiro. Nessa ele acaba escutando sons de tiro, onde, obviamente, era o grupo do tenente dele, tendo uma trocação bem desonesta com os caras do cafetão do tapa-olho, tá ligado? E assim também podemos perceber que o tenente não é pouca coisa não, fi. Afinal, o cara saca uma sniper e acerta uma bala certeira na cachola de um dos malucos. Especificamente um que tava segurando um lança-granada que acabou atirando no chão e pipocando geral ali. Até que eles estavam em vantagem no tiroteio, porque eles eram mais habilidosos, né, claro. Porém, a munição deles estavam acabando e apesar dos esforços, eles não tinham muita bala pra durar a noite toda não, viu? Sem contar que
eles teriam que ir para o próximo acampamento onde o resgate ia chegar, só que era uma distância de 7,5 quilômetros, 3 horas e meia andando, meu parceiro. Você acha mesmo que não ia dar ruim nesse tempo aí? É claro que ia, pô. E enquanto isso, o cafetão tava lá sentado de boa, só esperando a notícia dos caras terem ido de base, meu parceiro. E vou te falar, o cara do sangue ruim, viu? Tanto que um cara que tava concedendo alguns homens pra ele foi de base simplesmente porque sim, porque ele quis, sabe? Ele tava 100% confiante, só que enquanto ele tava lá achando que já tinha praticamente ganhado a guerra, o tenente acabou dando de cara com vários homens eliminados ali no meio do caminho. E o problema é que ele não havia passado por ali ainda, sabe? Então, quem será que fez isso? Eu! O Chapolin Colorado! E obviamente não demorou muito até o cafetão lá descobrir que muitos dos seus homens estavam simplesmente sumindo. A comunicação estava sendo cortada. Mas será que era por causa do sinal ou porque eles estavam lá, né? Até que ele decide se comunicar com uma das bases, né, com o time Delta, onde descobre que eles estavam em combate e ali na cal mesmo, ele escuta todos os seus homens um por um indo de base. Arrasta pra cima, F no chat, matando todo mundo. Olha a carinha de quem tá com o cu na mão. E depois de muito tempo a gente finalmente vê o Idin metendo bala em geral, homem aí, pô. O cara era tão brabo que enquanto os caras tava tirando um local achando que ele tava lá, ele já tava em outro lugar metendo bala neles. Ele se locomovia muito fácil naquelas redondezas, sabe? Como se ele já conhecesse o local. Ele se escondia, ficava na espreita, se arrastava no matagal, mas de todas as maneiras ele sempre acabava pipocando todo mundo. O cara realmente era brabo. É meio suspeito isso aí, viu? E o pipoco tava tão feio que chegou a chamar a atenção do grupo do tenente, que ficou, né, meio tenso com o que tava acontecendo. E como eles estavam num lugar ali meio afastado, eles decidem parar para descansar um pouco, afinal já haviam passado horas naquele tempo. E o tenente lá querendo saber que merda que tava acontecendo. E ficou nessa até o amanhecer, onde o grupo do tenente descobriu que a ajuda, no caso o resgate, não era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Yuijin. Não só isso, como ao mesmo tempo ele olha na mira da sua arma e de longe avista o nosso aluno mercenário chegando todo gostosão. Ai, ai, ai. Claro, né, o deixamos surpreso pra caramba. Mas não foi só o cara que chegou, obviamente chegou uns helicópteros muito louco pra buscar todo mundo que tava ali. Você tá maluco, cara? O que você tá fazendo aqui? Não, tenente, eu nem tava afim de vir, mas aquele veio broxa falou do vidro pra mim. Próxima vez eu vou dar um pipoco na testa dele. Seu filho da... Mas eu falei que não é pra você vir pra guerra mais, meu parceiro. Esquenta não, tenente, até que foi fácil, parecia que eu tava jogando o COD, pô. É, eu sei, tava fácil, né? Abusado do cara. Dito e feito, o Prota falou que ia salvar geral, ele salvou geral, deixando o tenente bem emocionado com a presença dele ali. Então, né, horas depois a gente vê aquele cafetão chegando no local, onde acaba descobrindo que apenas 3 das 20 pessoas do time Delta dele havia sobrevivido, né? E através deles também descobriu que, na verdade, não era um exército que tinha eliminado todo mundo, e sim apenas um cara, que faz o cara trancar o rabo de uma certa maneira que, meu parceiro, na hora a única pessoa que veio na cabeça dele foi o 001. Afinal, ele conhecia muito bem aquele território e a estratégia que o inimigo usou era exatamente a dele. Então ele pede pra que investiguem o local de novo pra tentar descobrir quem é que tava, né? Porque pra ele o 001 tava morto. Eu acho que é coisa da minha cabeça. Não há possibilidades dele estar vivo, não é? Não, é coisa da minha cabeça. E aí daí vai querer seu ovo com queijo ou não? É, pois é. Ô bicho abusado, né, pô? Então uma semaninha mais ou menos depois daquele rolo todo, a gente vê o Idin treinando com o Suki Joe, onde a gente vê o Prota deixando o Suki no chinelo, meu parceiro. O cara tava até meio preocupado com isso, tá ligado? Seja em escalada, corrida de obstáculos, o Prota saía correndo que nem uma bala, deixando todo mundo ali impressionado, inclusive a casada, não é verdade? Menos o próprio Suki Joe, que eu acho que tá ficando com raiva do Prota. Eu só acho. Então depois no vestiário vemos ele se trocando, onde ele acaba notando que o braço do Idin tava meio que ensanguentado, tá ligado? E ao perceber também, o Prota só saca sua veste e fala que não é nada, né? Ele não liga pra esse tipo de coisa, deixando o Suki mais frustrado ainda, afinal ele tava treinando que nem um louco com um machucado daqueles. Sabe, quando eu olho pra você, eu me sinto um peixinho do lado de um tubarão. Ih, qual foi? Quer que eu te coma, é? Não, tô falando que você é muito quebrado, pô. Parece até um protagonista de alguma história, sei lá. Sabe, aonde eu morava, quando a gente escutava muito elogio assim, significava que a pessoa queria dar, tá ligado? Ah, vai se fuder. Eles ficam ali trocando uma ideia por um bom tempo, onde a gente percebe que o Suki, na verdade, sempre foi destinado a ser o guarda-costas da Yuna, por eles terem a mesma idade de quando eram crianças e por eles também estarem sempre
sempre juntos. E eu percebi que o Suki tava meio abatido, já que o Ijin poderia facilmente substituir ele. O Prota disse que não conseguiria ser guarda-costas de ninguém, afinal ele nem sabe como funciona essa parada. É mentira? Com certeza. Mas o lance é que ele queria deixar bem claro que não iria substituir o Suki-Joe por hipótese alguma, tá ligado? Meio que por consideração, sabe? Foi deixando bem mais tranquilo, mas ainda assim ele disse que não planejava continuar perdendo nos treinamentos pra ele. É isso que eu gosto de ver, uma rivalidade saudável. Então na saída do vestiário eles se deparam com a Yuna, que tava lá mais pra elogiar o Ijin, né? Vocês sabem muito bem o porquê. Onde ela pergunta do porquê ele havia faltado tantos dias no colégio. Mas antes dele dar uma resposta concreta, acaba recebendo uma ligação do seu tenente, dizendo que a cirurgia do Kawang havia sido um sucesso, que foi um alívio pra ele. O tenente aproveita o pique e agradece pela ajuda, né? Afinal, se não fosse ele, todo mundo teria ido de base. Mas mesmo assim, ele pede todo sério, falando que não queria que o Ijin entrasse num campo de batalha novamente. É claro que foi hipócrita ele dizer isso depois de receber a ajuda dele, né? Só que agora ele tinha uma família, né? Então da próxima vez que algo do tipo acontecesse, era pra ele ficar em casa. Pode deixar, da próxima vez eu não saio de casa então, beleza? É isso aí, então beleza. Você tá mentindo pra mim, não tá? Não sei, será que eu tô, tenente? E pra finalizar, o Prota diz que como o tenente havia meio que juntado ele com sua família, ele havia se sentido na obrigação de agradecer de uma certa forma, e aquela foi a melhor forma possível. E que maneira de retribuir um favor, hein? Cê tá louco? Daí ele desliga Cal, percebendo que a Yuna tava encarando ele esse tempo todo, deixando meio desconfortável de certa forma, né? Onde ela pergunta do porquê ele teria que ir pra casa tão cedo. Você não gostaria de sair comigo em algum lugar, sei lá? Eu até que gostaria, mas hoje não dá, vou ter que jogar LOL com os brod, tá ligado? E como ela tava tão interessada no Prota e queria ficar com ele de um jeito ou de outro, ela acabou insistindo pra ir junto com ele, e até que foi tranquilo. O problema mesmo foi que quando eles chegaram no Cybercafé, se depararam com tudo destruído, como se tivesse acabado de rolar uma briga ali, hein? E eu pergunto pro dono o que havia acontecido, meu parceiro, vou te contar. Ele disse que alguns estudantes com o mesmo uniforme que eles haviam brigado com outros moleques, com outros uniformes, provavelmente de outra escola, onde meio que acabaram sendo levados pra outro local. No caso, estavam apanhando ainda. E nessa corta pro parque, metendo fuga em alguns moleques, por sorte conseguindo se esconder atrás de um beco, onde a gente percebe que não eram só alguns moleques, e sim uma gangue inteira metendo a porrada naqueles dois baitola, que provavelmente não durariam muito tempo ali não, viu? Então ele fica ali sentado desesperado, sem saber o que fazer, até que ele vê uma luz no fim do túnel. Afinal, o Ijin tava ligando pra ele naquele exato momento. Parece que o pau vai comer mais um pouquinho então, né? Enquanto isso a gente vê o Jay no meio da treta, batendo e apanhando, que o cara não é de ferro, né? Mas até que ele tava tancando bem, não só ele, como o Ryuki também, meu parceiro. Os bichinhos quebrados, quero muito saber onde eles aprenderam a lutar, viu? Nessa o cafetão surge no meio daquela bagaceira lá, né? Meio que debochando dos caras, mas ao mesmo tempo elogiando, porque os dois sozinhos já haviam descido o cacete em 10 homens dele. Mas como vocês sabem que esse Ruivinho é debochado, ele já manda o cara cair pra dentro, complementando dizendo que ia ter o rabo arregaçado na frente de todo mundo. Nossa, esse cara é louco, velho. Que deixa o chefão ali bem ofendido, já partindo pra cima dele com tudo. Mas claro, né, o Jung consegue desviar e ao mesmo tempo lasca um socão no baitola, que também consegue defender, e fica essa trocação desagradável, tá ligado? É soco de lá, soco de cá, ninguém acerta a droga de um murrinho sequer, até que o Jay pega o cara desprevenido, que consegue dar um chutaço nele. Pelo menos era o que ele achava que tinha acontecido, né? Porque na verdade o cara de rato ali havia segurado na perna do Han, já pegando o pique e lascando uma joelhada na cara dele, lançando lá pra casa do caramba. Nesse momento o Ryuki fica preocupado com ele, onde acaba se distraindo, né? E tomando uma lapada na cabeça, que meu parceiro tá vendo estrelinha até agora, se pá, na moral. Eu até poderia falar que ficou por isso mesmo, mas o cara de rato lá ainda tava muito irritado, que ficou pisando na cabeça do Jay por um bom tempo. Só que aquelas, né? O cara havia deixado um dos três ali escapar. E falando nele, nesse exato momento ele havia acabado de se encontrar com o Ijin, explicando toda a situação pra ele e falando que os moleques tava literalmente na merda. O Prota ainda continua numa boa, só perguntando pra ele o último local que eles estavam, né? E ao descobrir, ele simplesmente vai atrás como se ele fosse solar todo mundo. É o famoso pica de mel, tá ligado? Daí nesse momento o Jung lembra, né, dos momentos que eles estiveram juntos e tal, que eles fizeram amizade também, assim ficando tiltado e dizendo que também ia pra bagaceira. Ele não sabe brigar? Não sabe, mas também vai. Gostei desse moleque, atitude. Deixando apenas a Yuna e o Suki-Joe pra trás, onde o segurança lhe pergunta se ele não ia, né, pô? Oxi, eu? E pra onde? Uai, você não vai com eles batendo os caras lá não? Não são seus amigos que estão apanhando? Sim, são eles sim, mas... Ah, que mais o quê, pô? Eu cuido da Yuna, vai lá, dá uma suada, quebra a cara de todo mundo, aí você volta. Tá de boa. Ah, se for o caso, então beleza. Não, se for assim eu também vou. Vai lá fazer o quê? Você não ganha nem numa queda de braço contra sua prima?
Ai, espero que ela não fale isso pro chefe. E foi basicamente isso. Nesse exato momento, os três estavam indo até a briga pra meter a porrada nos moleque. Não, só saca no drip dos caras, meu parceiro. Passa um tempo e ele chega no local se deparando com uma bagaceira, umas barras de ferro e muito sangue no chão. Claramente deixando uma dúvida na cabeça do Young, né? Porque pode ser que eles tenham fugido. Porém, logo em seguida o Sukijou encontra o telefone do Jay jogado no chão, né? Todo quebrado. E como alguém não largaria o telefone pra trás assim tão fácil, provavelmente eles teriam sido sequestrados. E foi deixando o Prota mais chiltado do que já tava. Nisso até uns baitola da mesma gangue passar por ali, pro azar deles, né? Se deparando com os três, incluindo o Park que havia fugido antes. Assim o Sukijou só entrega os dois telefones pra ele, né? Porque o moleque é só o apoio moral. E logo em seguida a gente vê o cara partindo pra cima do Ijin. Ele tem problema na cabeça. Que facilmente desvia do ataque do moleque, já desferindo um soco certeiro na fuça do maluco. Um outro cara ainda tenta pegar ele por trás desprevenido, só que acaba tomando uma cotovelada certeira no estômago. E ainda de brinde levando uma joelhada na cara, meu rei. Cê tá louco? Ele tá achando que o Sukijou tava lá parado? Nada a ver, ele tava macetando outros caras no soco, filho. E assim, em questão de segundos, todos os caras haviam sido nocauteados, menos um baitola, no qual o Prota chegou nele todo tranquilo e delicadamente pergunta pra ele aonde eles haviam levado os amigos dele. Ah, a gente levou... É o quê? Você tá ligado que vai ser difícil descobrir agora, né? Escorregou, foi mal. O Prota é péssimo com interrogatórios, viu, meu parceiro? Você tá louco? Enquanto eles estavam lá tentando descobrir o local que eles haviam sido levados, corta pro clube dos malucos, onde vemos os dois detonados no chão. E o Kitaisu, que era o chefe de lá, bagaçando outros moleque na base da paulada mesmo. Ih, parece que agora deu ruim, hein? Assim, descobrimos que esse cara aí, na verdade, é chefe dos malucos que o time do Prota havia bagaçado uns capítulos atrás, sabe? Digamos que foi meio que uma vingancinha, tá ligado? E mesmo os baitola ali tendo capturado dois, o cara ficou pistola por eles não terem trazido logo os 4 que haviam feito aquela merda. Tava se sentindo mais humilhado do que já havia sido antes. Daí ele acaba perguntando pro Ryuki e pro Jay onde é que os outros dois estavam, né? O local que poderiam encontrar eles. E o Jay responde com um sorrisinho dizendo que não ia contar porra nenhuma, ainda tomando um chutão pra ficar esperto, pô. Mas o Kitaisu impede os seus homens de baterem mais os moleques, meio que fazendo uma proposta pros dois. No caso, o primeiro que falasse onde os outros dois estavam poderia sair tranquilo, e o que ficasse de bico calado teria que trabalhar pra eles de agora em diante. E pra falar a verdade, não surgiu efeito nenhum, os dois só ficaram meio que debochando da cara dele, tá ligado? Malfim, você acha mesmo que a gente vai acreditar numa porra dessa, é? O cara meteu o migué de uma criança, mano, esse aí não saiu do fundamental, na moral. De uma criança, é? Ih, azedou. E depois daquela situação que Taisu fica pistola, pegando um bastão ali e espancando os dois malucos com uma lapada atrás da outra, velho. O negócio tava tão sinistro que os capanga dele queria parar o cara, porque pareceu que ele realmente ia matar os dois ali. Ele só parou de verdade quando escutou um barulho vindo da entrada, e ao olhar pra porta ele se depara com 3 malucos simplesmente entrando na base dele como se eu estivesse chegando em casa, deixando o marmanjo meio surpreso, querendo saber o que ele estava fazendo ali, né? E os outros dois furiosos por verem os seus amigos esbagaçados, destruídos, detonados, esculhaçados, nem sei se essa palavra existe, arregaçados no chão, tá ligado? O cara de rato reconhece o Young, lembrando que ele havia fugido lá atrás, fazendo com que todos os outros se levantassem e fossem pra cima dele. Só que tá aí o problema, pra chegar no Young tem que passar por essa barreira aqui primeiro, ó. O Kitaisu se sente e pede pra que seus homens cuidassem dos 3, como se fosse fácil, né? E por um leve momento a gente vê o cara de rato aliviado por tudo ser resolvido hoje. Eu digo isso porque logo em seguida ele nota que os seus homens estavam apanhando e feio pra aqueles dois. Daí pra frente vocês já sabem o que provavelmente aconteceu, né? O Sukijou e o Ijin largam as suas mochilas e vão fazendo um arrastão por onde eles passavam. O Ijin dando voadora, metendo pesada, chutão, um soco na cara de um aqui. O Sukijou do outro lado mandando o cara pelos ares e o Park lá. Esses caras é foda, ó. O Ijin não tava tendo muito problema, afinal ele tava macetando geral ali na porrada tranquilamente. Agora o Sukijou teve uma hora que chegaram a encarcar ele por trás, porém ele acaba notando
notando, acertando um chutão no cara que tava na frente, dando uma cabeçada no maluco que tava segurando ele, arremessando ele com todo no chão. Ryuki Taiso ficou em choque, chega deixou o cigarro cair, pô. E assim, em questão de minutos, a gente vê todos os homens do Kitaiso no chão, basicamente espancados, né? Ryusuke, Joe e o Ijin tranquilos, os caras nem suaram, pô. Ainda mais o Ijin, que tava no puro ódio daquele cafetão, que tava com o cu na mão ali. Então ele vai na direção dele, onde passa pelo cara de rato, ignorando ele completamente. Menos o Sukijo, que não deixou passar barato e fez questão de arregaçar a cara dele também. Então o Kitaiso fica em choque pegando o bastão, esperando ele se aproximar, que foi uma péssima ideia, porque no momento que ele tentou atacar o Prota, o Ijin acaba desviando tranquilo, acertando um golpe no pescoço dele já pra ficar sem ar e dando a famosa joelhada na cara dele, a sarradinha ali, sabe? Eu não sei, sou só eu ou o Ijin adora dar uma sarrada na cara dos malucos, velho. Tá parecendo isso sim. Não querendo perder aquela briga, ele reage sacando um canivete do bolso, tentando cortar o Prota, porém ele acaba segurando o braço do maluco e puxando ele pra trás, quebrando com toda a sua força, tá ligado? E assim, pra finalizar com chave de ouro, afunda a cara daquele cafetão no chão com tudo. O cara não deu nem pro cheiro, na moral. E nessa, o Jay e o Ryuki se levantam, percebendo que os caras já haviam sido nocauteados, né? E o Jay fez questão de lançar o papo pro Prota. Hey Jin, você pode ser um noob no LoL, viu? Mas na vida real, você é John Cena! E como os caras haviam apanhado pouco, né? Mais tarde vemos eles tomando uma surra pro superior deles, que não tava nada satisfeito com o que tinha acontecido. Principalmente com o loirinho, porque ele tava esperando no mínimo que ele consertasse a cagada que tinha feito. Só que como aquele loirinho meio que já fazia parte da família de um jeito ou de outro, o cara decide botar alguns capangas dele atrás dos moleque e certificar que quebrassem no mínimo um braço ou uma perna de cada um, tá ligado? Meio que eles vão caçar os badecos e fazer eles pagarem por ter dado uma surra na gangue dele. E vou falar pra vocês, isso tá ficando muito pessoal, na moral. E quem gostou de ouvir isso foi aquele loirinho que abriu um sorrisão do tamanho do mundo, ó. Só que assim, tivemos um pequeno problema, porque eu acho que eles não sabem que o Prota também tem seus contatos, tá ligado? Porque enquanto eles estavam lá planejando achar os moleque que tinham dado uma surra na gangue dele, vimos o Chadusk conversando com seu capanga, que havia descoberto do porquê os homens do Kim estavam arrumando problemas ali na região. Porque pelo que parece, os caras entraram recentemente na gangue dele e mexeram com aquele certo estudante, sabe? Mexeram logo com a pessoa errada e claramente tomaram no rabo, né? E agora estão enviando seus homens pra acabar com aquele moleque. Nessa, o Chadusk pede pra ele ligar pra rapaziada, só que o cara já havia ligado e chamou todo mundo ali. Tava só esperando o cara sair pra dar as ordens, meu parceiro. Porque aquelas, né? O Dusk mexia com coisa errada desde sempre. Não é porque ele aposentou que deixou de ser o maior marginal ali da redondeza, né, pô? Tanto que ao sair do estabelecimento ele se depara com a rapaziada ali já dando as boas-vindas pra ele, pô. Assim, abrindo um sorrisão no rosto e dizendo que tinha um servicinho pra eles. Oh, coisa boa, porque todo mundo que mexe com o Prota acaba ficando do lado dele? Isso não faz sentido, cara. Enquanto isso, vemos que a gangue já tava meio que reagindo, tanto que eles cercaram o Sukijo e a Yuna, deixando eles numa situação bem tensa, até brotar 3 carros cercando os malucos e, bem, eu não preciso falar nada, né? A mina é basicamente filha do Elon Musk. Você acha mesmo que ela vai andar sem segurança? Porra nenhuma. Não só isso, como já na base daquele cafetão, vemos o Chadusk brotando, já com seus homens arregaçando geral, já fazendo o loirinho e o cara de rato tremerem na base. Afinal, todo mundo conhece esse cara. Ele chega dizendo que deveria deixar a briga das crianças com elas mesmas, né? Deixar elas resolverem a treta toda. Complementando, falando que não precisava envolver os adultos nisso, não é verdade? Na hora ele se toca de quem ele tava falando, né? Perguntando se ele só tinha ido ali por causa daqueles garotos, o fazendo abrir um sorrisão de uma orelha a outra que, meu parceiro... Ai, eu queria muito ter visto o que aconteceu a partir daí, viu? Porque infelizmente não nos foi mostrado. Só cortou pra Yuri que tava torando o miojão e, na moral, nem tava com fome não, imagina. E pro Prota também, que tava do lado dela, que já recebeu uma ligação do próprio Chadusk. Opa, que foi? Opa, garotão, tô ocupado? Tá fazendo o quê, pô? Ah, tô aqui torando miojão e um bolinho do capeta que sempre cai no chão, essa droga. Pô, miojão? Bora marcar de comer um churrasco, pô, por minha conta, que tal? Ah, pode ser. Mano, que barulheira é essa que tá na ligação aí de fundo? Barulho? Não sei do que você tá falando não, ó. É, vou te contar, só tem gente abusada nesse mangá, hein? Ó, até rimou, cara. Então, já no outro dia no colégio, especificamente no fim da aula, vemos o Jay e o Ryuki indo chamar o Park e o Ijin pra jogar aquele famoso LOLzinho. E o foda é que mesmo com o braço quebrado, o Jay tava disposto a fazer um pentakill, tá ligado? Que pentakill que nada, tu vai usar o braço como desculpa pra fazer merda, né? Exatamente. Pra variar, eles ainda chamam o Sukijo pra ir junto, afinal
eles meio que estavam na dívida com o cara, né? E ele aceita numa boa, não só ele, né? A Yuna ainda faz questão de ir junto, como sempre. Oxe, Yuna, você quer ir pra Lan House com a gente? Ué, quero, por quê? Não posso? Não, é que... nada não. Hey, Jin, eu ouvi dizer que você era bronze, é verdade? É sim, pô, tava ferro, subi faz pouco tempo. Ah, tá bom, bom saber disso. Oxi, bom por quê? Ele tá duvidando da minha capacidade? Daí eles vão pra Lan House onde o Jay tava pior que o Jin, na moral, trollou a partida praticamente. Fazem uma pausa pra comer também, enfim, tava a maior tranquilidade dessa vez, tá ligado? E novamente podemos ver a Yuna dando aquela famosa encarada no Prota, né, pô? Não podia faltar, é de lei. Tô só esperando o dia que ela vai criar coragem pra dar em cima dele, ó. E acaba com ele se separando e indo pra casa. No caminho, o Jin acaba recebendo uma ligação da Yun, que pergunta se ele já havia jantado. O Prota responde que não, que ainda tava indo pra casa, até que ele se depara com ela e com seu avô, que estavam indo fazer compras no mercado. E como o Prota não ia fazer nada em casa, ele ia também, né? Fazer o quê? Nessa tem todo aquele rolê deles pegarem comida aqui, comida ali, enfim, deixa quieto. Agora o tenso mesmo foi que no caminho de ida pra casa, o Jin sente um frio na espinha e ao olhar pro lado, acaba notando a presença de uma certa pessoa ali muito conhecida, indo na direção dele, o deixando literalmente ali com o rabo entre as pernas. O cara ficou em choque, tá ligado? Agora, imagina o nível da pessoa pra deixar o Prota assustado desse jeito. Nossa! Nessa bate um flashback no Jin, onde vemos aqueles dois juntos, meio que numa guerra, treinando, sei lá, explicar o que tá acontecendo aqui. O lance é que eles se conheciam no passado e eu acho que não foi de uma maneira muito agradável não, viu? O vô dele curioso pergunta se era algum conhecido dele, né? Porque eles perceberam que era um estrangeiro. E o Prota diz que ele era um amigo de onde ele morava, sabe? Já reconhecendo a face da pessoa, o Jin entra na frente dos dois, né, por precaução, onde fica aquela troca de olhares sério que dá até um calafrio na espinha, meu bom, na moral. O avô dele, achando que realmente era um amigo do Jin, até chega a chamar ele pra jantar na casa deles, né, pô, ele devia estar cansado, até deixando ele surpreso com aquela atitude. Só que o loirinho recusa, dizendo que só tava por ali de passagem. Assim, eles decidem ir na frente para deixarem os dois conversarem um pouquinho, né, deixarem eles a sós. E logo de cara o 006, que era meio que o nome daquele cara, já disse que ele parecia ótimo pra um cadáver? Eita, momento tenso aqui então, desculpa aí, troca a música de fundo. O Jin pergunta como ele havia o encontrado, e o 006 diz que o pessoal do acampamento havia descobrido que ele estava vivo. Descobrido é foda, descoberto, garai. E agora meio que estavam atrás dele. Porém, eles ainda não haviam achado, né? E o loirinho só queria fazer uma visitinha pro cara. Agora, como ele achou o Jin, a gente não faz a menor ideia, só aceita. Mas como o pessoal não tinha descoberto o local dele, tava tranquilo. Eles podiam agir ali naturalmente. Mas ele complementa que quando eles descobrirem, irão dar uma ordem pra que ele matasse o Jin. E não fala literalmente nada, apenas fica encarando o leque, dando um sorrisão brabo pra cima dele. Que é isso? Mas tem que ser muito louco pra dar uma ameaça dessa pro nosso protagonista, vocês não concordam comigo? Mas também, o cara tem um apelido de 006, o Jin é o 001. Pô, o que eu vou falar aqui, mano? Mas é claro que eles se conheciam, isso aí era óbvio. E nessa, o Jin leva ele pra um certo local, a lojinha perto de casa, onde o 006 tava torando um miojão que, mano, parecia tão uma delícia, ó. E também parecia que ele tava passando fome, porque na moral, ele termina de comer onde o Jin não dá nem tempo pro cara respirar, já perguntando como ele havia o encontrado. E o 006 responde dizendo que já sabia que ele tava vivo e que ninguém conhecia o Prota melhor do que ele. Ele também fica aliviado em saber que as memórias do Jin já haviam voltado, né? E complementa dizendo que o 032 provavelmente já sabia que ele também tava vivo, ainda dizendo que ele tinha ficado arrasado quando soube da morte do Prota. E eu tô muito afim de querer saber quem é esse 032, mano. Não, de onde vem esses números? Eu quero saber disso. Será que é o cafetão que tentou encurralar o tenente? Quem será que manda nesses caras? Nossa, tem muita coisa que eu quero saber, mano. O Jin fala que já sabia que o 006 provavelmente descobriria que ele tava vivo, porém não achava que ele guardaria segredo dos chefes, tá ligado? E por incrível que pareça, o próprio também diz que não acharia que fosse guardar. Assim, vemos outro flashback, que no caso foi o dia que o Jin conseguiu escapar com vida, onde ele tava meio que escondido no matagal, com o 006 procurando por ele. Tanto que ele acaba encontrando um rastro de sangue vindo do Prota, onde o leque ficou em choque. Só que o loirinho acabou ignorando completamente e voltando pro campo de batalha, que não fez muito sentido pro Jin. Eu acho que foi mais consideração mesmo, sabe? Enfim, o lance é que ficou um clima tenso depois disso na mesa, até o telefone do 006 tocar e ele ficar um tempinho ali só escutando, né, sem responder nada. Então ele desliga tranquilo, coloca o telefone no bolso, quebra o palito do miojão e vai pra cima do Jin. É o quê? Por sorte ele segura o braço do cara bem na medida e defende do outro lado pra não tomar no pescoço, ficando literalmente um na frente do outro. Assim o
006 diz que o povo do acampamento já havia descoberto o local que o Prota tava, e a ligação que ele havia recebido não era nada mais nada menos do chefe dele, que havia mandado o 006 levar o Idin de base. É, parece que eu vou ter que te matar, viu, Idin? Tem problema não, pô, vem pra cima. Oxe, o que tá acontecendo ali? Ô, velho, deixei meu celular cair por aqui, ó, você não tá vendo não? Não, mano, deve estar embaixo da mesa, ó, dá uma olhada aí. Ai, que delícia! E assim, depois eles trocarem uma ideia, o 006 simplesmente sai dizendo que aquele não era um bom local pra eles brigarem sem preparo nenhum. E a gente embora complementa dizendo que gostava mais dele agora do que dele antigamente. E foi uma surpresa pro Idin, mas na moral, nossa, eu quero muito ver a treta que isso vai dar, cara. Finalmente apareceu alguém que é capaz de peitar o Idin frente a frente, cara. Nunca achei que chegaria nesse momento. Então um tempo depois corta pro Suki Joe meio que dando uma treinadinha, né, pra ficar mais maromba. Até que ele recebe uma ligação do Prota que ficou meio desconfiado, afinal ele nunca tinha recebido uma ligação do Idin. E de cara já pede pra que o Suki pegasse as imagens das câmeras de segurança dos locais que ele fosse falar, porque ele queria que ele encontrasse o local que uma certa pessoa iria parar, tá ligado? Oxe, por que tu tá me pedindo isso do nada, pô? Por acaso estão tentando te matar, é? Exatamente, mano. É complicado, viu? Enquanto isso, vemos o Chadusk conversando com o Ryong sobre o Idin ter ido na base deles de novo, só que dessa vez pra pegar uma moto emprestada. E a única moto que tinha lá no momento era só do Chadusk. Ele deixou o cara meio preocupado, mas tava tranquilo. Afinal, ele nem usava a moto mais, então tá de boa. Pra variar, o Ryong ainda disse que tomou um susto, já que ele tinha ido pegar a moto na madrugada. E quando ele aparece já não é bom sinal, até dá pra imaginar o medo que ele sentiu. Mas o que me incomoda mesmo é que até agora a gente não bateu 40k de inscrito ainda, sabia disso? Já desce a aba aí e se inscreve no canal que vai estar me ajudando bastante. Se puder, deixa o likezão. Pô, você tá gostando do vídeo? Já assistiu meia hora, né? É isso aí, meu parceiro, tu é brabo. Voltando pro Idin, vemos ele conversando com o Suki Joe enquanto ia em direção ao endereço lá que o loirinho tava localizado, o 006. Já que o Suki havia seguido o cara nas câmeras de segurança, meio difícil, mas conseguiu, né? E descolou o endereço que ele tava, passando as coordenadas pro Idin. Ele ainda disse que percebeu que o cara tava tentando esconder os seus rastros e pergunta pro nosso Prota o que tava rolando. E disse ser apenas uma rixa pessoal, porém não era isso que o Suki queria ouvir, né? Mas tá bom. Custava falar o que tava acontecendo? Só por isso da próxima vez vou zoar ele por ser boot no LoL, na moral. Assim vemos o Prota chegando no farol com vários containers ali espalhados, né? Onde o 006 estava localizado, e por incrível que pareça foi num lugar bem longe de onde eles estavam conversando antes. E aproveitando que ele não tinha chegado lá há muito tempo, ele pensa em acabar com isso logo, porque se der brecha pra ele, meu parceiro, já era. Enquanto ele procurava o 006, o próprio tava lá meio que carregando as armas, sabe? Se preparando com munição e os caralho. Onde acaba recebendo um telefonema do seu superior, dizendo que o 001 tava exatamente nas redondezas que o 006 estava, tá ligado? Assim o loirinho complementa dizendo que iria eliminá-lo de um jeito ou de outro. Afinal, eles não poderiam deixar um traidor se safar, não é verdade? E nessa vemos que quem realmente tinha mandado ele foi aquele caolho safado, que ainda disse pra ele tomar cuidado. Afinal, o Idin já tinha sido o primeiro mais forte entre eles, sabe? Ainda falando que provavelmente ele não deve ter recebido treinamento nesses últimos anos. Oh, coitado, o bicho não sabe de nada, ó. Enfim, o lance é que eles desligam a cal e ao olhar no reflexo do celular, o loirinho nota que o Idin tava atrás dele, se aproximando mais rápido que o relâmpago Marquinhos, filho. Ele ainda consegue pegar a arma, mas não consegue fazer nada com ela, já que o Idin se joga em cima dele e a arma vai parar longe pra caramba. Então fica aquela cena épica deles se separando, né? Inclusive o loirinho fala que não achou que ele encontraria ele tão rápido assim. E o Idin lá caladão no puro ódio. É isso que eu quero ver, rapaz. Trocação insana, vambora. Então ambos vão pra cima um do outro, começando uma rápida sequência de soco vindo de ambos os lados. Soco de lá desvia, soco de cá desvia, cotovelada, joelhada. O bagulho tava tenso, rapaz. O problema foi que a joelhada do Idin dessa vez não deu certo, já que o 006 catou a perna dele, sacou uma faquinha e lascou um corte certeiro na coxa do nosso Prota. É, pela primeira vez alguém consegue ver o sangue do Idin. Não é possível isso não. Fudeu de vez! Então o 006 olha pra ele dizendo que ele tava mais forte, já indo com sangue no zóio tentando cortar o Idin de todas as maneiras, passando a peixeirada aqui, ali, acolá. Só facada cabulosa uma atrás da outra, porém o Idin consegue desviar de todas na calmaria, segurando e torcendo o braço dele, fazendo com que a faca fosse arremessada, porém acabou tomando um chutão no peito que foi lançado pra trás, e nessa deu tempo do 006 pegar a arma. Só que ao mirar pro nosso Prota, ele nota que a faca já tava indo na direção dele, que no caso foi o Idin que arremessou, e acertou o braço dele em cheio, tanto que ela ficou cravada. Só que mesmo assim ele ainda consegue meter uns pipocos no Idin, descarregou a arma inteirinha
E por incrível que pareça, não acertou um tiro, mano. Não, agora o roteiro tá forçando pro lado dele, ó. Manobras evasivas aqui, pô. E como as balas haviam acabado e o Jin meio que tava mocado pra não tomar mais tiro, o cara teve a melhor ideia possível, que no caso foi pegar a sua maleta e meter o pé dali. O Jin nota que o loirinho tava fugindo e decide ir atrás dele, mas ao sair daquele galpão, acaba se deparando com o 006 pegando a moto dele e deixa o Jin 100% traumatizado. Afinal, agora a vida do seu avô e da sua irmã estavam em risco, né? Se o cara fugisse. Até que do nada brota um carro atropelando o 006, arremessando a moto pra lá, ele pra cá. O bicho terminou capotado no chão. Eu acho que mataram ele ali, pô. Tanto que o Jin ficou sem entender nada vendo aquela situação. Até o Sukijo sair do carro perguntando se não era pra ele ter se envolvido, sabe? Eu podia ter atropelado ele, né? Bem, se você acha normal chegar num lugar atropelando quem tá fugindo, sim, você mandou benzão, viu? Daí ele pergunta se o Jin tava bem, afinal ele tava cheio de machucado e com a roupa suja de sangue. Só que ele disse que tava suavão, sem problema nenhum. O engraçado foi que o Sukijo ficou meio preocupado, achando que tinha levado o 006 de submarino, sabe? E até que foi tranquilo, graças ao Sukijo, o Jin conseguiu capturar aquele cara. Tanto que ele nem ficou preocupado com isso. E sim, como ele iria explicar pros seus superiores aquele amassado no carro, sabe? Mas também é só um arranhãozinho, nem dá pra perceber não. Assim, depois de um tempo, vemos o loirinho amarrado numa cadeira e o Jin na frente dele, dizendo pra ele levantar, afinal ele sabia que o cara não tava inconsciente. Dito e feito, o bicho já se levanta dizendo que não sabia que ele tinha amigos, ó. E que foi um belo erro pensar que o cara trabalhava sozinho. Assim começa o interrogatório, onde o Prota logo de cara já pergunta quem mais além dele tinha recebido ordem pra levar ele de base. O 006 fala que provavelmente ninguém mais teria ido, né, já que ele era o único que tava ali na região. E fora que o acampamento não queria que as notícias dele estar vivo se espalhassem por aí, já que o caolho lá não queria que os outros soubessem que ele havia cometido um erro em pensar que o Jin tava morto. Só que como o acampamento tava num prejuízo enorme por culpa do Jin, eles não iam desistir assim tão fácil. Principalmente o Mad Dog, que tava encarregado de acabar com ele. Sim, o nome do cara é Mad Dog. Cachorrão, esse vai ser o nome dele. É isso, acabou. Ah, uau. Assim eles finalizam a conversa, onde o 006 diz que só contou aquilo tudo pra ele por consideração à amizade deles, ainda pedindo pra que matasse ele logo, né, pra acabar logo com isso. Tanto que ele até tinha aceitado já, tá ligado? Nossa, vou de base logo pelas mãos do 001. Aí sim. Só que não, porque aconteceu literalmente o contrário. O Prota pega a faca e começa a cortar as fitas ali, libertando o 006. Ele fala que não era isso que ele quis dizer com acabar com tudo isso logo, e pergunta do porquê ele ainda não havia levado ele de base. Só que o Jin disse que não tinha nenhum motivo pra fazer isso, ainda complementando que ele sim tinha um motivo pra estar vivo, que era especificamente fugir daquele acampamento que nele fez no passado. E como ele já sentiu na pele de como era estar naquele inferno de lugar, ele até que entende o lado do 006, ainda complementando falando que agora ele estava livre e que só precisava achar um local pra se esconder onde o acampamento não pudesse encontrá-lo. Simples assim. Deixando ele confuso com tudo isso, que só se levanta e sai caminhando em direção à porta. Mas antes de sair, diz que a partir de agora a família dele estava em perigo e eles tentariam de tudo pra pegar ele através da família dele. Mas o Prota já era ciente do que estava acontecendo e ainda disse que tudo isso seria diferente se ele tivesse ido primeiramente atrás da família do cara, até porque ele planeja ao máximo proteger o estilo de vida atual que ele tá tendo agora. Comparado antigamente, nossa, é mil maravilhas, viu? E acaba deixando o 006 bastante feliz com o que tava rolando ali, ainda dizendo que daria uma ajudinha pra ele, mexendo uns pauzinhos antes de desaparecer do mapa, pra meio que despistar um pouco o acampamento, tá ligado? Ele também pergunta o nome verdadeiro do 001, que diz ser Yui Jin, e ao mesmo tempo, ele diz que o seu nome a partir de agora seria Islian, ainda comentando que já faziam 10 anos desde a última vez que eles trocaram seus nomes. Vou te contar, essa amizade desses dois daí é um pouco quanto esquisita, né, pô? Há 10 minutos atrás eles estavam tentando se matar e agora já tá, ó, mil maravilhas, na tranquilidade. Só falta eles marcarem um dia pra tomar uma breja, na moral. Daí um tempo depois já vemos o Prota chegando na sua casa no meio da noite, onde vai entrando calmo pra ninguém acordar, né? Afinal ele tava meio que sujo de sangue. Até o seu avô aparecer na porta do nada e ele só pôr a mão por cima, perguntando se ele ainda não tinha dormido, ué. Ah, não, dormi ainda não, deve ter sido café. Mas e você tava fazendo o que, meu filho? Ah, eu tava jogando COD, pô, COD, é. Confia! No fim ele dá boa noite pro seu avô, a Dayun também aparece dizendo que a comida tava na mesa se ele quisesse jantar, e o deixa bastante calmo e feliz por ele ter protegido a sua família. Tanto que momentos depois a gente vê o Sukijo recebendo uma mensagem do Yui Jin agradecendo pela ajuda, que cá entre nós aqui o deixou bem tímido até, sabe? Já no outro dia no colégio vemos o Sukijo chegando, como sempre, né, com a Yuna, e acaba se deparando com o Jin, que tava esperando por ele, que o chama pra ter uma conversa pessoal
oficialmente, sem a Yuna por perto, né? Ai, de novo isso, que saco. Daí eles vão até a sala de espera, onde eles conversam sobre o que tinha acontecido ontem. E o Jin fala que meio que se sentiu na obrigação de contar o que tava acontecendo, sabe? Deixando o clima sério entre eles, até que o Prota fala que o cara que ele havia atropelado era um dos parceiros de trabalho dele no passado, e que havia ido fazer uma visita pra ele. Aham, tô ouvindo. Não, é só isso mesmo. É sério isso? O Jin ainda fala que tinha certeza que o Sukijou tinha feito uma busca enquanto perseguia o cara e pede pra que ele parasse por ali mesmo, pois ele já havia resolvido tudo sozinho, ainda dizendo que só tava falando isso pra ele por ele ter o ajudado ontem, o deixando cheio de marra, que só confirma que já não ia fazer nada de qualquer jeito, né, pô? Mas enfim, basicamente foi isso. Daí eles voltam pra sala, onde a Yuna já chega perguntando sobre o que eles haviam conversado, né? Não deu nem tempo do moleque sentar, e o Suki inventa uma desculpa esfarrapada, dizendo que o Jin tinha perguntado como subir no no LoL sozinho, que por incrível que pareça a Yuna acabou engolindo. Nossa, o Jin deve gostar bastante de jogos, né? E como o Young é o melhor de vocês, o Ryuki e o Jay também são um pouco melhores que você, eu acho que ele chamou você pra conversar sobre isso porque ele quis conversar com alguém com um nível parecido, né? Com um nível parecido, né? Ela me comparou com o Jin? Caraca, que facada, hein? Então mais tarde, no fim da aula, vemos a Dayun querendo ir no mercado comprar algumas frutas, até que do nada chega um cara aleatório chamando ela pra conversar e meio que pedindo o contato dela, tá ligado? Dando em cima da mina. Ele fica todo acanhado, dizendo que só queria conversar um pouco com ela e tal, pra eles se conhecerem melhor, mas ela diz que não passaria um número assim tão fácil pra alguém que ela nem conhecia, não é verdade? Deixando o cara meio serelepe com esse fora e fazendo com que o amigo dele zoasse com a cara do maluco. Daí ele fica tiltado com aquele fora, dizendo que nem tinha chamado ela pra sair ainda, até que do nada ele toma um tapão na cabeça, vindo de ninguém mais, ninguém menos que do nosso amado Jay, meu parceiro. Ele se levanta perguntando quem foi o barritola que havia batido nele, e já tomando outro coquezão na cabeça do Jay, dizendo que tinha sido ele. Por quê? Vai fazer o quê, hein, garai? Eu vi ela primeiro. Então o marmanjo já treme nas bases de medo, o amigo dele nem encara o Ryuki nos olhos, e ambos decidem meter o pé dali. E aí, você tá bem, Dayun? Ah, tô bem sim. Muito obrigado pela ajuda. Ah, que isso? Quer sair comigo não? Quer dizer, não foi nada não, pô. E olha que ironia. Por incrível que pareça, aquele baitolinha que tinha pedido o número dela era irmão do cara que o Jin deu uma surra. E nessa ele tava indo atrás dos moleques que tinha batido no seu irmão, já que ele não sabia com quem ele tava se metendo. Só que ao mesmo tempo ele queria melhorar a reputação da gangue dele, pois ninguém tava respeitando mais. Depois do encontro dele com o Jin, eu acho meio difícil isso acontecer, viu? Daí ele vai todo empolgado achando que eram uns marmanjos aleatórios. Isso até o seu irmãozinho aprontar pra mina que ele deu em cima e ele notar que ao lado dela tava um dos caras que macetou a gangue inteira dele na porrada, pô. Fazendo o cara tremer de medo, não só ele, como os homens dele também. Pera aí, quer dizer que a mina que você deu em cima é a que tá do lado daquele cara ali? É sim, mano, vai lá e regaça com a cara dele. Tá maluco, porra? Fica se metendo em briga com gente que tu não conhece? Quer me fuder, me beija, carai. E o que eu fiz de errado dessa vez? É, o Prota tá botando moral na cidade toda aos pouquinhos, viu? Já em casa vemos eles comendo umas maçãzinhas numa boa, né? Onde o Prota tava descascando pra todo mundo, até ele escutar o telefone dele tocar, vindo do quarto. E ao atender não era ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigão 006. Ou melhor, o Slian, tá ligado? Dizendo que tinha colocado algumas evidências sobre o Jin o mais longe que ele conseguiu, e que também colocaria umas pistas sobre ele no exterior, depois que ele saísse do país, pra meio que fazer com que o acampamento não encontrasse a localização exata do Jin. Ele agradece dizendo que colocaria umas pistas falsas sobre ele também ali nas redondezas depois que ele saísse, e basicamente foi isso. O Lian chega a comentar dizendo que o Jin tinha morrido e depois ressuscitou, e depois ele morreu e continuou vivendo, um bagulho confuso da porra, né? E finaliza dizendo que talvez eles nunca mais iriam se ver, já falando pro Prota se cuidar, e o Jin diz o mesmo, ainda dá boa sorte pro seu amigo de infância. Se é que eu posso dizer isso, né? Mas enfim, no próximo capítulo já começa com o Jin no colégio descobrindo o que havia acontecido com a sua irmã no outro dia, né? No caso, no dia anterior. E o Park explica que o Jay apareceu na hora certa, dando uma sacudida naqueles caras e mandando eles embora. E o papo tava tão sério que até o Sukijou brotou perguntando quem era que tinha mexido com ela. O Young fala que os caras estavam usando o uniforme do colégio Gosky, deixando tanto o Yuijin quanto o Sukijou com uma aura pesada, falando que não podia ser coincidência os caras da gangue que eles haviam dado uma surra agora estarem mexendo com a irmã do Prota. Ia ser muita ironia, na moral. Caraca, mano, a parada tá tão séria assim? É, pelo visto tá, viu? A Yuna interfere na conversa, dizendo que provavelmente não tinha nada de errado no que havia acontecido, né? O cara só
só deu em cima da irmã do Prota, ainda dizendo que a Dayun sempre foi popular, afinal ela era bonita. Que deixou o Jin meio que com ciúmes, não só pelos moleques ali também falarem bem da irmã dele, ainda mais porque ele também acaba descobrindo que um bando de gente achava a irmã dele bonita. Deixando o Jay meio preocupado porque, cá entre nós aqui, a gente sabe que ele tá gostando da irmã do Prota, né? Assim o Sukijo diz pra eles confirmarem com os caras pra ver se eles não estão de marcação com eles, né? E a gente consegue perceber que os dois ali já estão numa intimidade tão grande que eles conversam ignorando completamente todo o grupinho ali do lado. Pra quem começou o capítulo se isolando de todo mundo, agora tá bem popular, né não? Já na base do Kitaisu vemos que ele tava bem depressivo por conta de ninguém tá respeitando a gangue dele mais. Tanto que o cara de rato chega a comentar que eles podiam trocar de território, né? Afinal, não ia perder muita coisa não. E o Taisu realmente apoia a ideia, dizendo que eles poderiam começar agora mesmo. O problema mesmo foi que naquele instante surgiu o Prota e o Sukijo entrando ali numa boa. Já indo diretamente onde o cafetão tava, dizendo que ele havia ficado sabendo que eles mexeram com a irmã dele. Não, a gente não mexeu com a sua irmã. Pera, aquela era sua irmã? Ah, então vocês mexeram. Ih, rapaz. Não, calma aí, não foi o que eu quis dizer não, pô, foi o meu irmãozinho que deu em cima dela e... Como é que é? O seu irmão? Não, ele não sabia que era sua irmã, ele só chegou nela pra pedir o número e ficou por isso mesmo, pô, é sério. Então foi só isso. Sim, foi só isso, eu juro. Se for o caso, beleza. Ai, credo, esse cara me dá medo. Tá vendo? Botei ele pra correr. Tem nem vergonha, né, chefe? Daí os dois voltam já dizendo que realmente não era nada demais, né? Apenas o irmãozinho do Kitaisu que tinha dado em cima da Yuna, deixando o Jay travado. Afinal, ele conhecia muito bem como era a gangue do Kitaisu, tá ligado? Ainda bem que ele fez amizade com as pessoas certas, viu? Senão já teria ido de arrasta pra cima há muito tempo. Porém, o Prota fala que ainda assim ficaria de olho por um tempo, né? Não dava pra confiar no que os caras falavam. Pode ser impressão, mas eu acho que eles gostam sim de bater nas outras pessoas, sabe? De mostrar quem é que manda. Eu acho que é verdade isso aí. Teve também uma cena rápida onde vemos que o Jin foi comer com o Tia Dusk, que diz que realmente fazia tempo que ele não torava o miojo. Ainda complementando que eles poderiam sim ter comido um churrasco, né? Mas o Prota não quis. Humildade é tudo. Daí ele fala que soube através do seu subordinado que o Jin tinha pegado a moto dele emprestado de novo, dizendo que poderia ficar com ela, afinal ela só tava acumulando poeira. Mas o Prota recusa, dizendo que no outro dia, se possível, ele devolveria pra ele. Que deixa o Dusk bem pensativo, afinal, olha a carinha dele. Nem parece que esse rostinho bonito consegue bater numa pessoa, né, velho? Tanto que novamente o cara pergunta pro Prota o que ele fazia da vida, né? E é a mesma resposta de sempre. Eu só tenho uma vida normal de estudante, blá 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 blá. Com certeza, me engana que eu gosto. Então vemos uma conversa rápida do chefe da SW com seu instrutor, onde ele fala que muitas pessoas estavam dizendo que a empresa dele estava crescendo a custas dos outros. Mas ele já sabia muito bem disso, afinal é impossível não ter inimigos por aí, não é verdade? Mas o problema mesmo é que a expansão hostil da empresa deles, que ela estava crescendo muito rápido, né? Tava colocando pessoas perigosas contra eles. Tanto que já tentaram sequestrar Yu numa caraiada de vez. Assim, logo em seguida eles chamam o Yu e Jin pra ter uma conversa, onde ele oferece um chazinho, pergunta se estava tudo bem, como estava o treinamento, como ia a escola, se tinha algum problema ou algo desconfortável na vida dele. Faz um par de perguntas pra saber se tinha alguma coisa estranha com o Prota, sabe? Eu também não entendi muito bem essas perguntas e aonde ele queria chegar, né? Mas ficou por isso mesmo. O velho nem fez ideia que o Prota já acabou com a raça de um congressista, fez a sua irmã parar de sofrer bullying, é amigo de um chefe de máfia ali na Coreia. Nossa, que legal, que bacana. Assim vemos novamente o Prota treinando na academia, onde o segurança da prima da Yuna comenta que tava percebendo que o Prota tava se segurando bastante. Afinal, os movimentos que ele mostrou no primeiro dia dele na academia eram bem diferentes dos movimentos que ele tava mostrando agora, como se ele estivesse pegando leve com seus companheiros, sabe? Que querendo ou não deixa a Uni bem contente com aquela notícia. Afinal, ela tá querendo e muito saber de onde esse moleque surgiu. Assim, um tempo depois vemos ela novamente conversando com o tenente, né? Onde ele cria coragem e pergunta se ela ainda tava investigando aquele estudante, sabe? Ainda tentando ser discreto, porém com essa cara de tacho aí é meio difícil de acreditar, na moral. Mas ela diz que não estava mais investigando o moleque, fazendo abrir um sorrisão no rosto do tenente. E claramente era mentira, né? Ela continua investigando o Prota desde sempre. Olha, pelo que eu tô vendo, ela parece feliz. Então parece que essa noite sim vai ter 69. Como é que é? Vai ter o quê? Estrogonofe, tô pensando em fazer um estrogonofe mais tarde pra gente comer. Ah, pode ser então. Ah, então tá bom, tá? Eu tenho que parar com essa mania de falar, cara.
E assim vemos que ela planeja descobrir o que tá rolando entre o Tenente e o Prota, onde ela já começa a puxar no assunto, perguntando se ele não gostaria de ser uma celebridade da companhia dela. Novamente ele recusa, né, não mostrando nenhum pingo de interesse como de costume, até que ela pergunta se ele por acaso conhecia o Tenente Kang Han-chan, que era o futuro noivo dela, onde acaba chamando bastante a atenção do Prota, onde ele se lembra de uma conversa que ele teve com ele, no caso de quando ele disse que ia ver a sua noiva, sabe? E assim, descobrindo que era ela, ele melhora e muda 100% a sua postura, parecendo até mesmo outra pessoa, pô. É, pelo menos agora ela vai ter bem mais respeito e atenção do que antes, na moral. Daí eles fazem uma pausa pra ir no banheiro, onde o Prota fica ali pensativo, né? Afinal, ele tinha acabado de descobrir que ela era a noiva do Tenente. Enquanto isso, vemos a mina retocando o batom lá numa boa, tranquila, até que surge outra mulher atrás dela, numa boa, vai lá, lava a mão, como se nada fosse acontecer, até que ela chega atrás da Oni, já lançando Boa Noite Cinderela, botando ela pra dormir. Não só isso, como do lado de fora já tinha um cara que havia nocauteado os seguranças da Oni, e foi basicamente isso, ali 3 segundos a mina foi sequestrada. O segurança dela e o Idin acabam sendo avisados que a Oni foi sequestrada, né, e encontraram os outros 2 seguranças que estavam protegendo ela no chão, onde o cara já fica em choque, mandando eles fecharem todas as saídas e checarem as câmeras de segurança, onde o Idin já mete o pé pra escadaria, já indo pro estacionamento, onde provavelmente eles ainda estariam por ali. Enquanto ele corria, o Idin notou uma silhueta de uma pessoa entrando em um carro, rapidamente correndo na direção e ficando na frente dele, onde ele dá uma encarada pesada num velhinho que ficou com medo da porra, velho. A carinha dele. Assim ele olha pro lado, vendo que uma van tinha acabado de sair em alta velocidade. Então ele meio que corta caminho já entrando na frente dela. Só que como esperado, ela não para, quase atropelando o nosso Prota, onde ele sai correndo pelo estacionamento e já avisa os seguranças que tinha encontrado o veículo que havia sequestrado a Oni. Assim correndo por cima dos carros, se jogando e por sorte conseguiu se agarrar ao veículo. O lance é o que ele vai aprontar desse jeito aí, porque não tá muito seguro não, viu? E meus amigos, se vocês já estão gostando do vídeo, já prepara a pipoquinha, porque agora vai vir a parte mais braba desse mangá, na minha opinião, até agora. O Prota fica um bom tempo espendurado no carro, indo em direção à saída, onde os homens da SW já estavam lá pra tentar parar ele, né? Porém, eles demoraram muito e o motorista só pisou no acelerador, conseguindo escapar na tranquilidade. Só que o Prota ainda tava ali espendurado. Daí o cara começa a andar em zigue-zague pra fazer com que o Prota caísse do carro de alguma maneira, e tava quase funcionando, o leque tava espendurado por uma mão só, até que ele lembra de uma conversa que ele teve com o Tenente sobre a pergunta que ele tinha feito pra ele, tá ligado? O que significava ter uma família, ou ser uma família, e a única resposta que vinha na cabeça dele era que família significava as pessoas preciosas pra mim, no caso pra ele, né? Pra mim também, enfim, ainda dizendo que a verdadeira motivação dele pelo trabalho no exército é a própria família, e que se possível pra salvá-la, daria sua própria vida, e de certa forma faz o Prota ficar muito mais motivado, já agarrando com a outra mão no carro também, e lascando a pesada no vidro, quase quebrando. Só que nesse momento um carro acaba batendo na van, fazendo com que o Prota fosse arremessado pra longe, onde não parou por aí não. Como a van saiu fazendo drift, o Prota ainda tentou pegar na carreira mesmo. Só que a última visão que ele conseguiu ter da van foi de uma mulher dando uma piscadinha pra ele. Olha que babaca, velho. Só imagina o ódio que ele ficou. Logo em seguida, o braço direito da Uni já chega de carro perguntando pra que lado eles foram, e o Prota já vai entrando no carro mandando ele dirigir logo, pô. O cara diz pra ele sair porque dessa vez era um sequestro de verdade, não um treinamento. Mas quem disse que o Prota respeitou? Ele disse que ia junto e é isso mesmo, tá ligado? Porém, o cara tava agindo na ignorância, porque ao olhar pro Prota, ele vê o leque todo machucado e ensanguentado, ainda perguntando se ele tava bem, né, pô? E realmente, o Prota tava tranquilo, ele manteve a calma esse tempo todo, mesmo com um corpo ferido daquele jeito. Tanto que ele lembra que quem deu o primeiro passo pra salvar a Uni foi o próprio Idin. Sem contar que ele veio espendurado no carro desde lá do estacionamento até o local que ele pegou ele. No fim, o cara só acaba aceitando e leva o Idin junto com ele. Então, um tempo depois, eles chegam meio que numa fábrica abandonada, onde de cara eles avistam os sequestradores levando a mina lá pra dentro, assim já saindo do carro dizendo que não tinha tempo pros reforços chegarem, falando pro Idin ficar no carro, pô. Mas rapaz, ele vai lá pra ficar parado, é? Mas até que foi bom ter levado o Idin pra aí, porque ao sair do carro, ele se depara com vários outros capangas indo pra cima dele, pô. E foi? Ficou com medinho, foi? Só que no meio de toda aquela tensão, o Prota sai do carro e diz pro cara ir na frente que ele daria um jeito de segurar todo mundo ali, o deixando com a cabeça mais cheia do que já tava, afinal ele também tava preocupado com o Idin, dizendo que isso era diferente do treino e que era perigo de verdade. E o mais foda disso é que o Prota
fala que preferia desse jeito, mano. Nossa! Ai, desculpa aí então. Abusado. E como ele já imaginava que o Prota era um profissional de um jeito ou de outro, ele mete o pé em direção a Uni, dizendo que confiaria nele. Os capangas até foram pra cima do cara pra tentar impedir que ele saísse dali. Porém, né, Idin é o Idin. Já aparece atrás do maluco nocauteando ele, pegando outro cara e arremessando lá na casa do garai, aproveitando e catando a faquinha. Pelo menos agora ele tá armado, né? O líder dos capangas ali até meio que debocha do Prota por ele ser uma criança, né? Mandando os caras acabarem com ele logo, enquanto ele daria conta do que havia ido pro galpão. O problema mesmo foi que no momento que ele havia se virado, ele só escuta os seus homens apanhando e feio pro Idin, mano. Assim, se virando e percebendo que todo mundo já tinha sido nocauteado e que o Prota já tava indo pra cima dele. Daí pra frente foi um arrastão, tá ligado? O Prota foi fazendo fila. Aproveitando que ele tava com a faca na mão, ele conseguiu nocautear vários homens numa velocidade muito superior, dando aquela famosa sarrada de lei que não pode faltar. Já indo pra cima do chefe dos capanga, onde ele desvia da facada, segurando o braço do cara, dando um chutão na perna dele e até chega a colocar a faca no pescoço do cara, mano. Só que por incrível que pareça, o Idin hesitou em fazer aquilo, virando a lâmina da faca pro outro lado e acertando o cabo em cheio na cabeça dele, fazendo o cara desmaiar. Assim, ficando apenas ele de pé diante uma cacetada de gente no chão, olha. Eu me sinto foda. Enquanto isso, vemos aqueles dois que haviam sequestrado a Uni pegando o outro carro, até o comandante dos guarda-costas chegar por trás pra tentar impedir ele, sabe? Acabou aparecendo uns outros homens ali pra tentar pegar o cara, mas obviamente ele também era bom de briga, e não foi tão difícil assim nocautear um por um, até que foi tranquilo. O problema mesmo foi quando ele nocauteou todo mundo e se virou pra ir atrás da Uni, ele percebe que os dois estavam armados, e a partir daí não tinha muita coisa que ele podia fazer. Ainda mais porque o cara apontou a arma pra ele e disse que se ele se mexesse, ela morria, ainda dando um tirão no ombro do cara, que manteve a postura ali numa boa. Nem doeu. E como ele não podia fazer muita coisa, ele basicamente aceitou sua morte ali. Nessa, até umas facas vêm voando do nada e acertar o braço do cara, que não foram lançados por ninguém mais, ninguém menos que o Idin, né, caramba? Assim, o comandante aproveita a brecha e se joga em cima do cara pra evitar que ele atire no Idin, que já pega a cadeira ali onde tava a Uni e mete o pé daquele local. Tanto que o comandante ainda diz pra ele correr sem olhar pra trás, a Uni em primeiro lugar. Então, momentos depois, já vemos ela acordando em um local onde o Idin já mete a mão na boca dela, pedindo pra ela ficar quietinha. E eu vou falar a verdade, mano, olha a visão que a mina teve quando ela despertou. Se eu acordo e me deparo com um cara desse me olhando desse jeito, eu ia ficar em choque, traumatizado. Ou será que não? Ela fica meio confusa, perguntando onde ela tava, né, o que tava acontecendo. E o Prota diz que provavelmente ela ficaria com dor de cabeça por conta do Boa Noite Cinderela. E foi só aí que ela percebeu que havia sido sequestrada e finalmente notou que o Idin tava tudo machucado, porém tava ali junto com ele. Não, mas espera, se eu fui sequestrada, o que o Idin tá fazendo aqui? Só Deus sabe, viu, querida? Eles ficam ali por um tempo onde a mulher acaba aparecendo, falando pra eles aparecerem logo, em vez deles ficarem perdendo tempo com esse pique-esconde, tá ligado? Tanto que a madame ali se levanta pensando em se entregar, mas o Idin mete a mão na frente, fala pra ela ficar quietinha e sai revelando o local que ele estava pra tentar reagir ou fazer alguma coisa, não sei. E eu até poderia dizer que o Prota tava em perigo, só que aquela mulher ali, ela tava se achando demais por ele ser um adolescente, tá ligado? Aí, quantos filmes de ação você assistiu, hein? Tá achando que é um protagonista de alguma série ou algo do tipo? Você acha mesmo que eu não vou atirar em você? Vou te dar um tiro na nuca. Meu pau te cutuca! Como é que é? Ai, ai. O Prota aproveita essa distração lançando uma faca nela e correndo na direção da mina, meio que conseguindo tirar a arma da mão dela, só que ainda assim ela saca uma faca, tentando acertar o Prota, mas como você já conhece esse baitola, obviamente ninguém consegue cortar esse moleque, é impossível, cara. Assim ele cata o braço dela, fazendo a mina soltar a faca, lascando a bicuda no estômago da mina e tá... que foi arremessada pra longe. O problema foi que arremessada do lado da arma. E ela até chegou a pegar ela e apontar pro Idin. Porém, anos de experiência, né? O moleque catucando da arma, virando pra ela e conseguindo desarmá-la com facilidade. Assim, eles ficam um tempo ali se encarando e ela sem entender nada do que tava acontecendo. Tanto que ainda assim, mesmo numa situação como essa, ela continua debochando do Prota. Nossa, ele conseguiu pegar a arma de mim, que medo. Mas será mesmo que você vai ter coragem de puxar o gatilho? Como é que é? Eu não escutei, você tá gritando muito alto, pô. E foi nesse exato momento que essa mulher aí reconheceu o Prota, perguntando se ele era o famoso Jin, tá ligado? Mas o Prota nem responde, ele só pega a arma e dá uma lapada na cara dela. Olha, machista opressor. Ou não, né? A gente não considera isso se a vida estiver em perigo. Ou considera? Putz, não sei, o Brasil tem tanta lei que eu nem entendo mais. Enquanto isso, vemos o comandante solando todos os capangas que estavam lá junto com ele, menos aquele tal motorista. Afinal, ele tava armado, né? Não tinha muita coisa pra fazer ali. Tanto que mesmo ele sabendo que uma mulher conseguiu
conseguiu escapar e foi na direção do Ijin, ele meio que se sente aliviado em saber que a Uni tava meio segura, sabe? Isso até ele saber que aquele cara não tava nem um pouco preocupado, porque ele tinha certeza que aquela mulher daria conta de eliminar a Uni e o Ijin numa boa. Só que não, né? Porque logo em seguida ele toma um tiro certeiro no braço, onde de longe vemos o Ijin chegando que nem um louco, acertando outro pipoco na perna dele já pro cara não sair correndo. E não fica por isso não, ele chega a mirar a arma no comandante e mete bala nos caras que tava atrás dele, nocauteando geral ali com um tiro pra cada um, que acaba deixando o comandante mais surpreso ainda, porque um mero adolescente atirou em várias pessoas sem ao menos hesitar. E como ele já suspeitava que o Ijin fosse um profissional, agora ele tinha certeza, viu, tropa? E depois de tudo isso acabar, de basicamente todos os homens estarem capotados no chão, baleados, esfaqueados, enfim, todo mundo tá na merda, foi nesse momento que a companhia de segurança da SW chegou. Esses caras só chegam no momento errado, nem precisava ter vindo mais. Nessa eles dão suporte pra todo mundo, o Ijin passa todo o relatório do que aconteceu pros caras. Enquanto ele tava lá meio que recebendo um medicamento, a Uni vai até ele perguntando se ele tava bem, né? Afinal ele foi um dos que mais se machucou nessa bagaceira toda. E ele disse que até que tava tranquilo, só que ele pediu um favor pra ela, pra que ele avisasse lá pra sua irmã e pro seu avô que ele não poderia ir pra casa naquele dia, já que ele estaria supostamente treinando na companhia dela. Afinal ele não podia chegar em casa machucado do jeito que ele tá, né, pô? Ele tava mais preocupado no que seu avô e sua irmã iria pensar do que nele ali todo machucado, né? Moleque estranho. Até que ela se vira dizendo que tudo bem, né? Ela iria avisar numa boa e complementa agradecendo por ele ter resgatado ela. Esse comandante também aparece colocando a mão sobre o ombro do Ijin, dizendo que ele tinha mandado bem e que via ele depois. É, eu acho que a partir de hoje esse cara vai sim ser brother do Ijin, é só uma impressão minha, tá? E enquanto ele estava terminando de resolver aquela bagaceira que tinha rolado lá, vemos que em certo local um homem chegou avisando que o serviço deu errado pra não sei quem exatamente, né? Que disse que tava tranquilo e que o objetivo não era o sequestro dar certo, e sim mandar um aviso pra SW, pra meio que fazer eles ficarem cautelosos ao adquirir novos negócios, sabe? Enfim, o lance é que já tá acumulando vilão, tá ligado? É muita coisa pro Ijin adquirir. Já tem o cachorrão que tá de marcação com ele querendo levar o prota de base, e agora tem esse outro cara aí que tá querendo mexer os pauzinhos na SW. Pô, o bagulho tá tenso mesmo, viu? Mas isso já é história pra um próximo vídeo. E na moral, como deu muito trabalho editar isso tudo, se esse vídeo bater 10k, eu trago a continuação, pode contar com isso. Então, muito obrigado por assistirem até aqui, tamo junto, valeu!